com mais uma edição ao vivo do programa No Divã, com ele, o terapeuta Edinásio Silva. Por que se com ele? Por conta do diferencial que tem sido este programa, por conta do diferencial que tem sido o atendimento humanizado do Dr. Edinásio, por conta da escola que tem sido não só o programa, mas os atendimentos terapêuticos do Dr. Edinásio. Boa tarde, doutor. Boa tarde para todas as pessoas que estão na escuta e estão também nos acompanhando. A ideia do programa é esmiuçar a psicanálise, a psicologia, a neurociência, na medida do possível. Esmiuçar para que chegue às pessoas de uma forma mais corriqueira, normal, palatável, não de forma acadêmica. É difícil você encontrar um programa onde o profissional esteja à disposição das pessoas para pergunta e resposta. Por quê? Geralmente as pessoas mandam a pergunta e o terapeuta, o profissional, faz o programa no outro dia falando sobre aquela pergunta, mas não é pego de surpresa. E aqui a gente está fazendo um programa interativo, onde você fala e a gente responde, e essa interação de falar um com o outro. Ao vivo, e também em da tempo intervenção real, né? ao vivo, Isso. Além da intervenção do apresentador. Isso. Então, a ideia é essa, a ideia é que haja uma interação. Se você observar aí fora, as programações que existem, elas são empacotadas, ela não acontece ao vivo. Então, hoje, a ideia é que você entenda melhor o que é neurose e o que é o neurótico. Quando a gente está mal do outro, ou com raiva do outro, ou surge alguma coisa, alguém bateu na mulher, alguém explodiu no ônibus, alguém deu um tapa em alguém, aí fala assim, ele é neurótico, ele é doido, ele é louco. Então, o neurótico é um xingamento que a pessoa fala com o outro. Xinga o outro chamando de neurótico. Então, isso acontece em todos os lugares. E, na realidade, neurótico não é isso. Neurose não é isso. Exatamente isso que a gente vai falar hoje. Existe muita forma de xingar o outro, dizendo que o outro é neurótico, é esquizofrênico, é psicopata, tem várias palavras. E as pessoas não sabem identificar lé com cré, não sabem diferenciar. Tudo está no mesmo pacote. Então você, ouvinte que acompanha a gente aqui, que está acompanhando há algum tempo, inclusive ontem eu estava falando com a minha filha, que ela estuda psicologia, ela disse, olha, a questão é que as pessoas não entendem bem a linguagem. Entende sim, que a participação popular já tem uma linguagem até um pouco acadêmica, né? Isso. E eu acho isso interessante. Então, o neurótico, como é que ele enxerga? Como é que ele escuta? Como é que ele processa? Então, cada um processa de um jeito. Nós temos 3 tipos que circulam por aí. O neurótico, o psicótico e o perverso. São 3 tipos que estão escutando o programa agora, que estão circulando nas ruas. Então, como é que essas pessoas processam e enxergam? Então, a neurose, ela, do ponto de vista popular, ela seria uma inquietação. Ela seria uma insatisfação minha, né, sua. Ela seria uma repetição crônica. Então, o neurótico, ele fica naquela zona de conforto. Ele não sai da zona de conforto. Se você observar, o neurótico ele tem costumes corriqueiros. Andar pela mesma rua, almoçar no mesmo restaurante, procurar o mesmo barbeiro. Ele é repetitivo. Eu não estou falando compulsivo, ele é repetitivo. Então, o neurótico ele não se sente pleno, ele não se realiza. O neurótico ele é uma pessoa que ele busca mais a parte narcísica do que o gozo. O gozo para ele está em terceiro plano, segundo plano, mas ele prefere aparecer mais do que gozar. Então, o neurótico ele tem essa insatisfação, não diria insatisfação, essa ausência do gozo. Então, o que faço para não ser neurótico? Existe isso? O que faço para não ser neurótico? O que é que eu faço para não ter neurose? Não nasce.
Então, todo mundo tem neurose, então é uma coisa que ninguém foge, que ninguém está isento. Então, a questão da neurose e a questão do neurótico são questões estruturais. Então, não podemos considerar doenças, porque não existe doenças para neurose. Então, eu estou com neurose aqui, eu estou com problema, eu estou quieto. Não tem remédio, não é doença. Então, é uma forma como enxergamos as coisas e como processamos isso. É uma estrutura, é como interferimos na relação com o outro. Como é essa minha relação com o outro? E a gente vem falando aqui do narcisismo, do narcismo, tem tudo a ver, porque essa neurose ela vai surgir por aí, desde a infância e desenvolve com o complexo de Édipo, que é uma coisa interessante que nós estamos vendo aqui. Então, como estão as nossas lentes? Existem vários tipos de lentes. Como eu estou enxergando o outro? Como eu estou enxergando o mundo? Como eu estou enxergando aquela situação? As nossas neuroses não impedem do gozo real, mas o neurótico ele tem essa dificuldade de saborear, do saboreamento. Qual é a grande questão hoje? É saborear. As pessoas não estão se lambuzando. Com essa história e esse crescimento da ansiedade, o prazer está ficando de lado. A tarefa é mais importante do que o prazer. O terminar da tarefa, a corrida para terminar, é mais importante do que o prazer. Aquele corredor de carro, ele chega ao pódio, ele quer chegar ao pódio, então ele faz tudo para chegar ao pódio. Chega ao pódio estressado e não goza aquele momento. Então ele não faz por gozo. Tem outras pessoas que na corrida gozam, estão realizados na corrida, e o outro não se realiza nem na corrida, nem no gozo, nem no pódio. É uma história do casamento. O cara luta para casar, faz um trabalho medonho e vai e casa, nem gozou durante o namoro, nem durante o noivado e nem gozou durante o casamento, que para ele a carga é pesada. Existe uma carga muito pesada. Então, falta que a gente comece a saborear esse programa. Então, você está assistindo o programa, está saboreando. Você está rindo, se deliciando com o programa, com as brincadeiras. Você está aprendendo. E a aprendizagem vai fazer bem a você. Essa aprendizagem vai ficar com musculatura. Então, o neurótico, ele nas confusões, ele sofre e falou de sofrer. Mas se a gente souber, nas confusões, a gente tira proveito. Faz daquela história do limão à limonada. Você vai adiante. Vocês encontram a saída. Exemplo, na crise. Na crise, as pessoas podem crescer. Nesse momento de crise. Então, tem gente que se afunda mais. Quando um barco afunda, alguns pulam fora do barco, se afogam. Outros gritam e outros viram heróis. Então, três tipos de pessoas. Tem gente que fica pedindo socorro, gritando, outros se atiram e morrem, e outros salvam. E viram herói. Então, o neurótico, o neurótico é impedido, de certa forma, de amar e trabalhar. Por quê de amar e trabalhar? Ele está tão preocupado com o dia a dia, está tão preocupado com as contas, está tão preocupado com amanhã, está tão preocupado se vai chover, se não vai chover, se faz sol, se não faz sol, está tão preocupado com o momento do caos que ele não goza. Existe alguém que ame e não goza? É um fardo, né? Essa relação. Então, e o trabalho? Já pensou o trabalho que lhe satisfaz, que se realiza? Você sai pleno do trabalho, sai chutando lata, sai saltando. Porque, de certa forma, aquele trabalho trouxe para você algumas realizações. Mas, para o neurótico, existe sofrimento. Então, a neurose é aquela inquietação.
A neurose ela pode ter sabor ou dissabor complicado, porque a neurose pode trazer algum sintoma. Mas a questão aqui que eu estou falando aqui é aquela pessoa que é continuadamente, a neurose é continuada, que gera aí o neurótico, né? Então, esse neurótico, ele reduz o desejo e se agiganta. Se agiganta naquele problema do narcisismo. Ou ele dá mais importância ao discurso do que ao efeito do discurso. Veja só, ele dá mais efeito ao discurso do que ao efeito do discurso, ele dá mais efeito a ele do que o trabalho realizado, do que o resultado do trabalho resultado. Uma coisa é você gozar com o resultado do trabalho. Maravilha, maravilha, e dá saltos. E outra coisa é você gozar antes do resultado. Que, aliás, nem gozo né? É você se exibir, é se exaltar, que é exatamente o narcisismo do neurótico. Exemplo, vamos imaginar a questão da corda de caranguejo dentro de uma panela. Caranguejo vivo. Então, esse caranguejo, ele vai, de todas as formas, tentar sair. Ele vai mostrar a sua inquietação. O caranguejo não vai ficar ali parado. Mesmo que não seja cozinhado, não seja morto, mas ele fica apavorado. Ele não goza aquele momento. Ele não relaxa. Então ele vai sempre buscar uma saída, mesmo sabendo que não há saída. Então, qual é a questão do neurótico? O neurótico vê um gato. Então o gato parte para cima do neurótico, da neurótica. E aí ela vai ficar assustada e vai gritar, a barata, o rato. O neurótico e a neurótica sabem que o gato, o rato e a barata não vai matar ela, não vai matar ele. Ele sabe, ele tem consciência do real, da realidade. Ele sabe que o gato não é um leão. Ele sabe que o rato não vai fazer mal a ele da forma pela forma gritante, aberrante que ele ou ela vai se comportar. Então, mesmo sabendo que aquilo ali não vai matar, ele se comporta de forma agitada. Ele se comporta de forma imprudente. A diferença é essa. Quantas vezes a gente vê aí pessoas com medo de barata, de rato? Oxe, fulano tão grande com medo de barata. Tem até um filme aí, um filme interessante, onde os caras vão fazer um assalto e faz tudo certinho, e na hora aparece um rato, o cara dá um grito. Quer dizer, o cara que quer roubar dá um grito. Neurótico, né? Então o neurótico é assim, ele se apavora mesmo sabendo que aquilo não faz mal, porque ele tem a consciência, diferente do psicótico, que não tem a consciência. Então, durante esse programa aqui, não hoje, a gente vai falar aqui sobre o psicótico, como é que ele age diferente do neurótico, e o perverso, que não sente a culpa, que ele não sente culpado. Então, aquele caranguejo, ele está ali, né, e ele nem mesmo sabendo que ali não tem saída, ele não relaxa, ele não espera. Então, o neurótico está pegando fogo em algum lugar, o neurótico sai disparada. O neurótico é capaz de pular lá de cima. Ele se apavora. Já o psicótico não. O psicótico, ele fica na dele esperando que venha o Messias o salvar. Então, o neurótico, ele entra na zona de conflito. Ele produz esse barulho. É a famosa criação de tempestade em copo d'água, doutor Idaza? Sim. Se o neurótico, tudo ele é um pouco exagerado, né? Então, esse neurótico, ele vai fazer você sofrer. Além de ele sofrer, ele faz você sofrer. Numa briga, ele traz você para a briga. Ele traz você para a confusão. Ele bota você na confusão. Então, qualquer coisa na mão do neurótico, ele é superdimensionado. Ele tem um valor maior. Um valor... Não estou falando aqui da questão lunática, não. Estou falando da questão real. Ele sabe ali, ele tem ideia, mas ele se apavora. Já o psicótico não. O psicótico, ele sonha,
ele está delirando, né? Ele está de forma diferenciada, está gozando de certa forma. O neurótico não, o neurótico está sofrendo. Ele sofre e faz você sofrer. O neurótico usa as suas fantasias para criar sintomas de restrições e criar dor no outro. Então, o neurótico está sempre trazendo sintoma. Dor nas costas, dor no peito, dor no braço. Ele está sempre criando esses sintomas. Então, o neurótico ele valoriza o sofrimento. Se você observar, você conhece muita gente assim. Na medida que eu estou falando, você vai identificando as pessoas e se identificando, né? Porque esse neurótico ele valoriza o sofrimento. Não tem gente que você convive com você no dia a dia, está naquela interação e, de repente, aquele problema daquela pessoa é maior do que o seu, é maior do que todo mundo. O fardo daquela pessoa é maior do que todo mundo. Né? Então, a estrutura neurótica ela tem origem lá na infância. A criança se organiza a sua estrutura numa relação de objetais, numa relação de objeto. Por isso que eu falei isso aqui recentemente, que é bom essa criança ter essa relação com o objeto. E observar como é essa relação dessa criança com os seus brinquedos, com as pessoas. É daí que surge, né? Então, todo humano, todas as pessoas humanas, ela fantasia. Ela fantasia. E nessa relação trial, mãe, pai, filho, vai acontecer aí o complexo do Édipo. E aí surgem aí as neuroses. As neuroses. Como assim? Ora, Freud foi lá se basear nas teorias. Então, imagina-se aí, tem a lenda aí, vamos chamar de lenda, que Narciso, na lenda aí, que o Édipo casou com a mãe, sem saber. Matou a mãe, matou o pai e casou e ficou com a mãe. Então surge aí esse complexo aí, essa neurose aí. Então essa criança, ela vai em busca da mãe. Ela deseja essa mãe. Só que há repressão em relação a isso. E aí surgem as neuroses. Né? A questão do filho casar com a mãe e mata o pai. Então, o neurótico ele se reedita. Ele é repetitivo. Como eu falei aqui, o neurótico ele está sempre no mesmo lugar. Está ele lá no templo, na primeira fila ou na última fila, sempre no mesmo lugar. Você vê ele sempre no mesmo lugar. Você vê ele sempre assentadinho na frente da casa ou de lado da casa, sempre naquele mesmo lugar. No mesmo bar, na mesma boate, ele está sempre ali. Ele está sempre se repetindo. Né? Sempre se repetindo. Sempre na zona de conforto. Então, é exatamente isso que eu quero trazer para você hoje, essa questão da neurose e o neurótico. E você que ouviu o programa, você nos acompanhe também pelas redes sociais e no YouTube,